Graças e paz, irmãos. Com muita alegria, estamos aqui hoje em mais uma aula da escola dominical. E hoje falaremos sobre um tema bastante interessante, que é sobre o domínio do coração. E os irmãos que estão acompanhando as lições podem ver o quanto são muito parecidas as lições. Então, vamos abrir a palavra de Deus em 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo 1, 7. O texto da palavra de Deus, irmãos, o texto da palavra de Deus diz assim, irmãos: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar para que Deus possa nos dar o melhor entendimento e que através deste estudo possamos ser edificados por Deus e por sua palavra. Oremos. Santíssimo Deus, eterno Pai, somos-te gratos, ó Pai, por mais um dia de vida. Venho aqui lhe rogar neste momento por esta aula, que teu Espírito Santo possa estar nos iluminando para que possa falar da tua palavra com sabedoria e entendimento. Senhor, também quero lhe rogar pelos enfermos, Pai, por esta Covid-19. Ó Deus, esteja, Pai, socorrendo aqueles irmãos que estão com essa doença, com aquelas pessoas deste país também, Deus, esteja de conta a cada uma, Pai. Eu te oro, eu te agradeço, Pai. Peço-lhe perdão pelos pecados no nome de Jesus. Amém. Amém. Falaremos sobre o domínio do coração. Passando para a introdução, a primeira parte diz assim: não há nada mais saboroso que uma comida temperada ao nosso gosto, equilibrada. O ethos cristão deve também manter um sábio equilíbrio em seu tempero. Tudo vi nos dias da minha vaidade, há justo que perece na justiça, e há perverso que prolonga seus dias na perversidade. O domínio próprio é o domínio dos desejos, e é uma característica marcante e essencial do ethos de uma pessoa crente e piedosa. Assim como João diz que é impossível alguém se considerar cristão sem demonstrar amor pelo próximo, é também impossível existir um cristão sem domínio de si e de seus desejos profundos. Meus irmãos, falaremos hoje sobre o nosso coração, sobre o domínio do nosso coração. Como podemos ver, irmãos, nada mais gostoso que uma comida bem temperada, bem feitinha, feita com amor. Já imaginou, irmãos, uma comida quando o cozinheiro ou a cozinheira erra a sua mão? O que acontece? Ou ela fica sem sal, ou ela fica com muito sal. E que podemos entender isso na vida do cristão, é assim nossa vida. Tem que ser uma vida temperada. Irmãos, é o que iremos ver hoje nesta aula. Um tema bastante gostoso, falaremos sobre esse domínio. Como estamos dominando o nosso coração? Como estamos lidando com essa situação? Engraçado, irmãos, esse ano foi um ano muito difícil,
mas creio eu que tudo dentro da permissão do nosso Deus. Foi um ano muito difícil. Foi um ano do qual muitas pessoas dizem que não quer se lembrar. E por um lado foi muito complicado, muito difícil. Se você reparar, irmãos, o que teve aumentado os casos de separação, casos de violência doméstica, casos de estupros, casos de pessoas brigando no trânsito, uma querendo matar a outra por causa de uma fechada. Como está sendo complicado. E aonde eu quero chegar com tudo isso daí? Quero chegar na questão do nosso domínio, na questão de controlar os nossos impulsos. E é o que veremos hoje nesta aula. Como você tem controlado o seu coração? Como você tem controlado os seus impulsos? Será que você é uma pessoa nervosa? Será que você tem uma dificuldade numa certa área e num determinado momento você não consegue controlar o seu impulso? Vamos ver tudo isso hoje nesta aula. Passando para a primeira parte, quando o apóstolo Paulo escreve a Tito e o instrui quanto à eleição de presbíteros, ele diz que os líderes da igreja e eles devem representar o ideal para os demais crentes, devem ser sóbrios e temperantes. Como eu disse no início, a questão do tempero. E temperante, o que seria este temperante, irmãos? Vamos dar uma olhada em Tito 1, versículo 8. Tito 1, verso 8. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Olha o 9. Apegado à palavra fiel, que é a segunda doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Mais em cima aqui em 1:8. Antes o hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso e tenha domínio de si. Como temos sido, irmãos? Como nos temos comportado em relação ao que temos passado este ano, nessa maldita pandemia? Como temos vivido? Como temos nos relacionado com as pessoas? Como tem sido a sua relação com seu pai, com sua mãe, com seu filho, filha, vó, esposa, namorada? Ou como tem sido sua relação com os irmãos da sua igreja, dos quais muitos não se vê há tempos? Como tem sido? Como você tem levado o seu domínio? Saber, irmãos, as situações da nossa vida para ter um exemplo, temos que ter paciência. Como até eu mesmo trouxe uma lição há um tempo atrás. E isso também envolve o domínio do coração. Continuando, instruindo também a Timóteo, o apóstolo disse que os presbíteros devem ser sóbrios e moderados. A responsabilidade do crente é muito, e ainda mais para os oficiais da igreja. A responsabilidade é grande, meus irmãos. Não é fácil ser crente, não é fácil viver na contramão, mas Jesus venceu o mundo, Jesus venceu o maligno,
Então temos que ser fortes, meus irmãos. O cristão sóbrio e temperado é uma pessoa que tem vigor moral para controlar e refrear suas inclinações e seus impulsos pecaminosos. Ele cumpre seus deveres para com Deus. É discreto, é ponderado, suficiente para evitar discórdias, divisões, provocar ira e as maledicências. Você deve estar pensando, uma pessoa assim é perfeita? Não, ela não é perfeita. Irmãos, durante o estudo dessa lição, eu fiquei refletindo, hoje mesmo eu refleti muito nas horas que eu pude pensar nela, no caso, o horário de almoço, o horário que eu chego no trabalho antes de trabalhar, como a gente tem vivido, como a gente tem controlado nossos impulsos. E muitas vezes a gente fala de controlar nossos impulsos, geralmente fala quando a gente às vezes fica nervoso, perde a cabeça com a pessoa, mas não, envolve várias áreas da nossa vida, irmãos. A começar pela paciência, como eu disse agora. Pelo fato da gente ser pecador, a gente às vezes acaba exagerando no tempero, como eu disse, ou exagerando na dose, assim quer você entenda. A gente tem que refrear a nossa língua. A nossa língua é um órgão tão pequeno, mas pode causar um mal enorme na vida da pessoa. E eu fiquei refletindo sobre isso. Como a gente é tentado durante o dia, como a gente tem que fazer para enfrentar o pecado, para a gente se controlar. É tudo isso, irmãos. É como se fosse um conjunto de parâmetros. Se um computador, se ele tiver com algum parâmetro fora, ele vai começar a falhar, ele vai começar a dar problema. E uma hora ele vai travar. E assim somos nós também. Se sairmos fora do parâmetro, é bem capaz da gente cair. Então, a vida do cristão tem que ser uma vida moderada, controlada, porque a gente tem que se ponderar bastante, evitar discussão, contar até 1000 se for preciso para não discutir no trânsito, no trabalho, em casa. Esse é só um exemplo. Como eu disse no começo dessa fala, a questão da língua, manter a nossa língua calada, quieta dentro da boca, falar somente o necessário. Se você tem esse problema, meu irmão, minha irmã, fecha a boca, segura. Se você tem uma dificuldade em alguma área da sua vida aí que entre você e Deus você não consegue controlar, procure controlar também. Tudo isso nesse conjunto de parâmetros como a Bíblia é a nossa regra de fé em prática. Eu sei que você não vai ser 100%, eu não sou 100%, como diz no final. Uma pessoa assim é perfeita? Não, ela não é perfeita e não somos perfeitos. Com certeza uma hora iremos pecar, mas a diferença é a seguinte: o crente ele não vive na prática do pecado. Passando para a parte 2, o que podemos aprender? Interessante isso que eu marquei agora, indicando a leitura de Afeições Religiosas de Jonathan Edwards, editora Vida Nova, para quem quiser ter o livro. Tudo que vou escrever aqui você encontrará nele com profundidade singular. Jonathan Edwards afirma que o pecado consiste sobremodo na dureza de coração.
eu fico pensando assim, o que é essa dureza de coração? Seria uma teimosia, é igual uma pessoa que tem algum vício, fala, não, tá tudo bem, eu estou conseguindo me controlar. Mentira. A dureza de coração faz isso. A dureza de coração reflete um coração indiferente, difícil de emocionar-se com afeições virtuosas. O coração duro, ele engana várias pessoas, a pessoa de coração duro. Mas ela não engana Deus. Você pode me enganar, pode enganar seu pai, sua mãe, mas a Deus você não vai se enganar. E você que é turrão, que está tudo bem, tome cuidado com essa dureza do coração. Uma hora esse coração seu não se espedaçar por causa dessa dureza sua, de achar que está tudo bem, que você está vivendo uma vida perante Deus perfeita. Cuidado com o coração enganoso, irmãos. Como está a referência aí de Jeremias 17:9. Cuidado, nosso coração é enganoso. Pense bem nisso daí. Pense bem na sua dureza de coração, no que ela pode te levar para um abismo. E um abismo chama outro abismo, por isso, muito cuidado. Continuando, louvado seja nosso Senhor, nosso Redentor, porque fez com que o coração do cristão, ao contrário, fosse ensinável, dócil, de onde fluem amor e afeições santas. É um coração terno, de onde derramam ternos afetos de misericórdia, bondade, mansidão, longanimidade. Você vê que interessante, irmãos. Vamos abrir aqui Colossenses 3, versículo 12. Vamos fazer essa leitura da palavra de Deus. Colossenses 3, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e longanimidade. Olha o versículo 13, que não está aí, mas é muito interessante. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra a outra. A palavra de Deus é muito interessante, meus amados. Temos que levar, irmãos, uma vida de mansidão, uma vida misericordiosa. Temos, acima de tudo, suportar. Como não somos perfeitos, somos cheios de defeitos, temos que aprender a suportar aquela pessoa problemática. Mesmo nós sendo problemáticos, temos que aprender a carregar o seu irmão nas costas, aquele irmão seu problemático, amar ele mutuamente. Eu sei que não é fácil. Poxa, você está falando as coisas aqui de um jeito que é fácil amar, é fácil perdoar, é fácil suportar. Eu sei que não é fácil, irmãos, mas temos que dar o primeiro passo. O primeiro passo é difícil, mas temos que partir o primeiro passo. Passando para a parte B da segunda parte, você vê que interessante, meus irmãos. Agora a gente vai falar bastante sobre amolecer o nosso coração. Estou procurando ser o mais objetivo aqui para não me alongar. O domínio próprio conduz a pessoa à produção de novos
hábitos, agora santos, sóbrios, equilibrados e sem excessos. Virtudes que frutificam em todo o tempo. Jonathan Edwards afirmou que nenhuma luz do entendimento será boa se não produzir afeições santas no coração. Nenhum hábito ou princípio no coração será bom se não produzir tal exercício. Assim também nenhum fruto exterior será bom se não resultar desses exercícios. Ou seja, irmãos, como um exercício físico, a gente também tem que exercitar a nossa fé. Porque se a gente como que você vai suportar um peso se você não se exercitar? Como? A gente precisa exercitar. E esse exercício aí não é pegar um peso, não é ir na academia, mas é o exercício da palavra de Deus. O exercício da prática da palavra de Deus. Você vê nesses exemplos simples que a gente entende as coisas. A gente, por passar nessa nova vida, a gente tem que lutar contra o mal, lutar contra o pecado, lutar contra os nossos impulsos. A gente tem que produzir afeições santas. Vamos nos exercitar na prática da sua palavra. O caminho para sermos espiritualmente produtivos é preservando a palavra da vida. Olha que interessante, Filipenses 2,16. Filipenses 2,16 diz assim: preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Saiba, meu irmão, que fazendo isso a gente não vai correr em vão, como diz a palavra de Deus. Vamos nos exercitar, irmãos, literalmente. Vamos exercitar a nossa fé. A palavra de Cristo produz em nós vitalidade para construirmos hábitos santos. Quanto mais nos alimentamos nela, mais somos fortalecidos no poder de Deus para operar eficazmente em nosso coração. Daí eu vou voltar naquela parte da gente construir a casa sobre a rocha, de construirmos alicerces. E uma casa bem alicerçada, ela vai suportar as ventanias, as tempestades, as grandes chuvas, o período das chuvas de verão. A casa alicerçada, ela vai suportar tudo isso. Ela pode até sofrer alguns arranhões, mas ela vai suportar. E é assim o crente, alicerçado em Cristo. Cristo é o nosso alicerce, a nossa rocha. E é a prática da palavra, o exercício da palavra de Deus. Não sendo repetitivo, mas é isso que Deus quer de nós. A perseverança, sermos perseverantes. Como eu disse também no início, sermos temperados, moderados. Tudo isso, meus irmãos, são parâmetros para nós gravarmos em nossa vida, para a boa prática do Evangelho. E é muito importante no nosso testemunho. E partindo, a última partida,
Quando a sabedoria entrar no nosso coração e o conhecimento for agradável à nossa alma, o bom siso nos guardará e a inteligência nos conservará, para nos afastar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas. Irmãos, isso é uma grande verdade. Quantas vezes a gente conviveu e convive com pessoas, não somente pessoas que falam palavrões, mas às vezes pessoas que falam palavras que às vezes é pior que um palavrão, pessoas fofoqueiras, pessoas maldosas, pessoas invejosas, e tem aquela história da laranja podre e contamina as outras. Por isso temos que nos afastar desse tipo de pessoa, senão vamos acabar nos contaminando como tais. Mas a geração de antigamente não, sempre foi difícil, irmãos. Sabemos que não é fácil nos relacionarmos com pessoas, mas você não vai ser um mau crente por não querer conviver com uma pessoa perversa. Uma pessoa que só fala abobrinha, que só fala besteira. Com pessoas que não querem nada com Deus. O que temos que fazer? Mas ela é muito boa pessoa. Não, irmãos. Temos que nos afastar. Senão a gente vai acabar ficando pior que ela. Temos que afastar das pessoas que falam coisas perversas. O mínimo que a gente tem que fazer, porque senão a gente se contamina. E aí, como você vai controlar o seu impulso? Como eu vou controlar meu impulso? Se a gente não preservar isso daí, se a gente não se afastar de pessoas maledicentes. Irmãos, não estamos aqui para brincadeira. A Igreja de Cristo não é um lugar de recreação, é um lugar sério. E nós cristãos temos que levar a sério, muito a sério, a nossa vida cristã. Por isso devamos nos afastar de pessoas desagradáveis e nossa palavra possa ser uma palavra agradável. Porque duro é um não crente falar coisas horríveis, mas pior ainda é um que se diz cristão falar coisas horríveis, palavras duras, torpes, de baixo calão. A gente tem que controlar nossos impulsos em tudo, porque somos sal da terra e luz do mundo. Partindo para a conclusão, dominar-se não é uma tarefa simples, depende de nossa relação com o Senhor, em Cristo e no Espírito. Um cristão cheio do Espírito saberá um momento de resposta de cada decisão. Ele descansa no poder de Deus para a sua vida e não se exaspera e nem se ressente. Tá aí, irmãos, temos que descansar no Senhor. Às vezes, todos nós temos dias difíceis, um dia mau, né, como diz. Todos nós temos nossas lutas, nossas dificuldades. E quando estivermos em meio às lutas, não vamos potencializar o nosso dia mau. Vamos buscar a Deus. Vamos orar ao Senhor para que Deus possa nos confortar, acalmar nosso coração, para que a gente possa controlar, mesmo quando somos ofendidos, quando somos caluniados, que possamos nos controlar. Não ir na ideia da pessoa perversa. Agora, o que geralmente tira você do sério? O que geralmente tira você do sério? Inveja, imoralidade, preguiça, ganância, gula, quer dizer, comer demais, ressentimentos, que nunca esquece as coisas. Quais áreas de maior controle em sua vida?
Como anda a espiritualidade do seu coração? Você cultiva que pensamentos? Como eu disse lá no início, irmão, que ia chegar nessa hora. O que passa na sua cabeça neste momento? O que você está pensando neste momento? Os seus pensamentos estão voltados em Deus? Ou estão voltados nas coisas terrenas? Sei que não está sendo um ano fácil. Sei que muitas coisas horríveis se potencializaram e está acontecendo, envolvendo pessoas cristãs, pessoas não cristãs. E o que temos que fazer, irmãos? Qual área da nossa vida a gente precisa dar uma trabalhada, dar uma controlada, para que possamos ter uma vida santa perante Deus? Pare para pensar, irmãos. Não tem escapatória. Cada um de nós temos nossas lutas, nossas dificuldades, nossas fraquezas. Mas mesmo assim sabemos que mesmo em meio às nossas fraquezas, não podemos viver na prática do pecado. Por isso, abre seu coração para Deus. Converse com Ele. Conta tudo o que está acontecendo. Descansa no Senhor. Que Deus possa estar abençoando as suas vidas. Em nome de Jesus. Amém.